Nova Manhã. Jogada com Jorge Vinícius. Salve, Jorge, muito bom dia para você. Vamos com a nossa jogada de hoje. Começando com Copa Libertadores, não deu bom pro Corinthians, Jorge. Olá, Ariane, bom dia a você, bom dia, Diego, a todos que nos acompanham aqui com a nossa jogada. Corinthians foi irreconhecível ontem diante do Barcelona em Guayaquil. Perdeu por 3-0, se complicando naquilo que ele tem como propósito de alcançar uma vaga para disputar a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Ainda no primeiro tempo, nos acréscimos da primeira etapa de pênalti, o time equatoriano fez 1-0. E restando 10 minutos para se esgotar o tempo regulamentar, o Corinthians sofreu outros 2 gols, um atrás do outro. 3-0 para o Barcelona. Agora, quarta-feira da semana que vem, o Corinthians na Neoquímica Arena recebe o Barcelona. E o cenário do Corinthians é esse. Se ele vencer por 3 gols de diferença no tempo normal, quarta-feira, o Barcelona, ele leva a decisão para os pênaltis. Para se classificar e avançar à fase de grupos da competição sul-americana, o Timão vai ter que golear, vencer por 4 ou mais gols de diferença o Barcelona para conseguir jogar, de fato, a Copa Libertadores da América. Só vale acrescentar que o Corinthians vai ter, antes desta partida de quarta-feira, outra decisão. Entra em campo, também na Neoquímica Arena, no domingo, 18h30, para enfrentar o Santos em partida única das semifinais do Campeonato Paulista, valendo vaga para a decisão do Paulistão. A situação se complica para o Corinthians, com 2 jogos importantes, num curto período de tempo, tendo que mostrar uma resposta e dar uma resposta ao seu torcedor, depois de um tropeço gigantesco ontem à noite, perdendo para o Barcelona lá em Guayaquil por 3-0. Outro representante brasileiro na Libertadores desta fase preliminar, o Bahia, joga hoje, entra em campo, time comandado pelo técnico Rogério Ceni no Uruguai, para encarar às 9h30 da noite o Boston River do Uruguai, Diego e Ariane. 6h42, Jorge Vinícius diariamente com a gente, mas às quintas-feiras tem muito mais notícia, porque é depois de quarta, e quarta é um grande dia para os esportes, então vamos para o nosso ping-pong rapidinho, Jorge. Liga dos Campeões da Europa. Na Liga dos Campeões da Europa, 4 jogos disputados ontem, a Inter de Milão foi à Holanda, venceu por 2-0, o Bayern de Munique fez 3-0 para cima do Bayer Leverkusen, no duelo entre os 2 times alemães. O Paris Saint-Germain perdeu para o Liverpool por 1-0 e o Benfica em casa também foi derrotado pelo Barcelona por 1-0. Copa do Brasil, segunda fase, Jorge. 3 times avançaram ontem. Fluminense, Atlético Mineiro e Vasco da Gama garantiram vagas para a fase de número 3, a terceira fase da Copa do Brasil, que passa a ser disputada em confrontos de ida e volta no chamado mata-mata. O Fluminense venceu o Caxias na Serra Gaúcha por 2-1. O Galo fez 4-1 no Mineirão em Belo Horizonte contra o Manaus. E o Vasco, no encontro contra o outro carioca, o Nova Iguaçu, não teve dificuldade, venceu por 3-0 e garantiu classificação também para a sequência da competição nacional. Muito bem. Além da Copa do Brasil, teve Copa do Nordeste também. Teve sim ontem 4 jogos, destaque para a goleada do Fortaleza, 4-0 para cima do Ferroviário, e a vitória do Sport no Recife, 1 para cima do CRB. O Vitória só empatou contra o Altos do Piauí 1-1 e o Motoclube derrotou o Souza 3-1. Hoje mais 3 jogos completando a rodada: Sampaio Correia e Náutico, Ceará e América de Natal, Juazeirense contra o CSA. E tem novidade sobre a premiação do Mundial de Clubes? Tem novidade sim, divulgada ontem pela FIFA, que anunciou que nós teremos este ano, no Mundial de Clubes de 2025, uma premiação recorde de $1 bilhão, algo em torno de 5 bilhões e 800 milhões de reais, quantia que será repassada aos 32 participantes do Super Mundial de Clubes,
o Brasil será representado por 4 times: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Só a título de registro, na Copa do Mundo do Catar em 2022, a premiação destinada pela FIFA foi de 440 milhões de dólares, 2 bilhões e meio de reais. Para este Mundial de Clubes, o Super Mundial, a quantia chega a 1 bilhão de dólares, repito, 5 bilhões e 800 milhões de reais. E Jorge, Mundial Feminino de Clubes? Mundial Feminino de Clubes vem aí com a participação dos nossos representantes brasileiros e ainda destacando, né, nesse noticiário que envolve a FIFA, que a FIFA organiza para a Copa do Mundo de 2026, que será sediada nos Estados Unidos, Canadá e México, um show para o intervalo. Aquilo que a gente vê e costumeiramente, rotineiramente, nas decisões do futebol americano, na NFL, vai acontecer também no próximo Mundial Masculino de Futebol em 2026. Um grande show organizado e a empresa que vai ficar com a responsabilidade de organizar esse evento será a Global Citizen. Outra informação passada ontem pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino. Muito bem, Jorge Vinícius, obrigada por hoje e até amanhã em mais uma jogada. A gente retorna amanhã, o nosso ping-pong com outras atrações do esporte.